Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, vou gravar um vídeo falando aqui, já havia falado em outro vídeo, vou soltar o cabelo aqui, tá muito tempo preso já. Eu já havia falado em outro vídeo, em outros vídeos, que eu ia gravar um vídeo falando sobre um possível caminho. Por que possível? Porque eu não sou dona da verdade. E porque principalmente, gente, aqui a gente fala opiniões, enfim, eu não tô aqui pra mandar ninguém acreditar em nada, que não tem imposição de nada. Que cada um pega a informação que achar importante, filtra para si. Se também não quiser pegar, fecha lá o vídeo e acabou, né? Então, o possível caminho, né, que leva a passividade e agressividade. Vocês já devem ter visto que acompanha o canal frequentemente. Já deve ter visto que eu falo bastante de uma pessoa aí com a qual eu me relacionei. E eu, para não identificar pessoas físicas, eu dou o nome de passivo-agressivo. E lá no comecinho do canal, lá no final de 2015, mais ou menos, eu gravei um vídeo falando quando ainda era com aquela outra câmera que era piorzinha, que o som era ruim e tal, né? Aquele celular era muito vagabundo, até que ele gravou muitos vídeos com um celular tão vagabundo que era aquele. Mas enfim, vocês veem de metade de 2017 pra cá, a qualidade tanto visual quanto auditiva dos vídeos melhorou muito só porque eu troquei o celular. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? E eu falei da passividade e agressividade, que é quando a pessoa não faz. Eu ainda concordo com este termo. Quando a pessoa não faz. Ou seja, quando a pessoa chega lá, né? Você chega lá, você precisa que ela te ajude, ela não te ajuda. Você pede, por exemplo, para a pessoa te. Já ouvi casos de pessoas, mulheres, por exemplo, que iam ter filhos, e o cara nem para levar no hospital ele prestava. Pra ir pra churrascada tá bom, pra ir pra peixada tá bom, pra ir pra festinha com os amiguinhos tá bom. Pra levar a mulher pra ter o filho não tá bom. Então o que acontece? São pessoas passivo-agressivas, tá? Não vou falar aqui que todo e qualquer caso de passividade e agressividade seja isso. Eu não vou falar que todo e qualquer caso seja isso. Mas alguns casos são assim, né? Alguns casos são assim e provavelmente se criou na família. Eu não acredito, reiterando, como eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu não acredito que pessoas abusivas venham de famílias 100% saudável não existe, mas vá de 60 a 80% saudáveis. Eu não acredito. Eu acredito que venha de famílias bastante problemáticas. Então, o que acontece? Acontece que uns tornam-se novos abusadores, outros tornam-se codependentes e outros viram uma miscelânea desgraçada que é codependente de um, abusa de outros. Mas negócio que, sabe, a mente humana é um negócio complicado, gente. Porque geralmente nos sites, nos grupos, nas páginas, a pessoa coloca assim: Ah, como é que é? É. Ah, o codependente é bonzinho, o codependente é doador. Nem sempre. Eu já vi cada codependente, gente, que era extremamente codependente, por exemplo, da mãe. Principalmente quando a mãe é narcisista e o filho quer agradar a mãe de tudo que é jeito. Mas com outras pessoas é extremamente abusivo ou abusiva, né? Pô, com alguns é uma adoração assim de colocar a pessoa num pedestal a ponto, um ponto extremo que eu também não concordo, por exemplo, a pessoa faz coisa errada e você não fala nada. Você passa um pano desgraçado pra essa pessoa. E do outro lado, tem lá a pessoa, no caso, o homem ou a mulher, ou sei lá o que,
que maltrata, que espizinha, que não sei o que. Quer dizer, meu, como assim? Sabe? Tem codependente que é extremamente ali, você não sabe direito o que, que é. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa aí que ela disse que é diagnosticada com borderline. E eu falei assim, fulana, era mulher, geralmente borderline é mulher. Vem cá, borderline é. Tem tendência à codependência? Ela falou que sim, muito. Que é um vazio muito grande que não passa. E ao mesmo tempo que é um vazio muito grande que não passa, a pessoa tem um medo terrível de abandono. Mas eu já vi relatos de borderline, não é essa em especial, mas outras pessoas que são borderline que adorava iludir os outros na internet. Ah, vai pra site de relacionamento, começa a fingir que gosta da pessoa, não gosta. Faz lá uma miscelânea desgraçada, quer dizer, de uns ela é codependente ao extremo e de outros ela chega lá e toca o terror, quer dizer, não é bonitinho ali, planozinho, entendeu? Então, alguns codependentes são ruinzinhos com outras pessoas e também tem aquele lance. É, alguns abusadores um dia foram codependentes, alguns codependentes ainda são abusadores, então não adianta você botar a coisinha. Não, a gente é só vítima, é preto no branco. Não, não tem preto no branco, tem várias nuances ali que até. Sabe, não é fácil, não são coisas fáceis de você lidar. Mas vamos voltar aqui pro tema do vídeo. Passividade e agressividade, gente, muitas vezes quem passa, uma opinião minha novamente, reiterando, se eu estivesse falando bobagem, tem aí espacinho nos comentários para vocês fazerem seus comentários, né? Passividade e agressividade é o seguinte, gente, minha opinião, não precisa ser a sua, mas enfim, é uma pessoa que foi extremamente controlada e coagida. Principalmente, como eu já disse aqui em outros vídeos, a gente terceirizou demais essa questão da guerra, então hoje em dia ninguém pega mais a bazuca, pelo menos aqui, né? Dizem que tem lugares que pega, tipo, aqueles lugares, facção criminosa, essas coisas, mas estamos falando aqui, né? Aqui o pessoal não vai puxar uma arma, senão pode ter problemas, né? Então o que, que o pessoal faz? O pessoal terceirizou a guerra, o pessoal terceirizou as coisas. E o que, que acontece com o ser humano, gente? O ser humano. Acontece o seguinte, gente. Pessoa, ela. Como ela terceirizou a guerra, no caso, uma guerra ela foi terceirizada. Muitas vezes, a forma que a pessoa abusiva vai abusar de ti não é através de bazuca na sua cara, nem de arma na sua cara. É através de agressões muito sutis, porém muito eficazes, principalmente dependendo de com quem você está se relacionando. Muito sutis, porém muito eficazes. Você quer um exemplo? Pessoa que faz chantagem, não, porque eu penso que. Aí pega, por exemplo, um filho de mãe narcísica, finalmente sai de casa. Nossa, a mãe, o pai. Aí pega o filho, o outro filho, ou pega a tia, pega o tio, pega o caramba que for e começa a mandar recadinho pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Nossa, sua mãe tá tendo um AVC. Nossa, sua mãe tá infartando. Nossa, sua mãe, você vai ver, é tudo mentira. Essa gente brinca com coisa séria, tá, gente? Já teve relato aqui que eu li de gente mandando falso laudo médico de leucemia. Imagina se um dia tem de verdade? Ela fica pensando, né? Pô, eu não devia ter brincado com coisa séria, né? Falso laudo de leucemia. E tem gente, dependendo da idade, principalmente porque tem certas doenças que vêm mais com a idade, finge que tá tendo AVC, finge que tá tendo infarto, finge que tá depressivo, finge que tá não sei o que, finge. Só pra te prender naquela teia.
E a pessoa que está sendo abusada, porque eu já conheci abusadores que eram também abusados por mães narcísicas, mas nem passava na cabeça da pessoa botar um limite na mãe. Por isso que eu falo, é legal gostar da mãe, é legal ter uma relação boa com a mãe depois de uma certa idade, depois da idade adulta, é. Mas quando essa mãe, ou esse pai, ou esse tio, ou essa tia, ou esse avô, essa avó, seja lá quem for, começa a interferir na tua vida a ponto de você deixar de vivê-la só para ele ou ela ficar com o eguinho intacto, tem um problema muito sério aí. E o pior é que tem gente que ainda sacraliza tanto a figura do pai e da mãe, principalmente da mãe, que passa pano para essas coisas. Poxa, mas como assim você vai abandonar a sua mãe? Velho, cada um tem a sua vida. Não que você vai abandonar, largar para diante. Pô, se a pessoa não respeita as suas opções de vida, você tem que dar um break. Eu já conheci gente que era adulta, que a mãe não queria deixar viajar. Mas era com isso também. Chantagem, triangulação, nananã. Aí a pessoa fica toda culpada. Nossa, e se a minha mãe tiver um troço enquanto eu estou viajando? Meu, num caso desse tem que tacar-lhe um pouco o foda-se. Desculpa o termo chulo, mas é verdade. Tá, gente? Não pode deixar a pessoa ficar determinando o que vai acontecer, o que não vai acontecer na tua vida. Aí, o que acontece com o ser humano, gente? O que acontece com o ser humano? Mas isso nem passava na cabeça dessas pessoas por um breque ali. Fala, não, daqui você não passa. Nem passava na cabeça dessas pessoas por um breque, gente. Essas pessoas não punham breque nenhum na vida delas. Elas não punham, elas simplesmente não punham. E aí o que acontecia, gente? Ia se sabotando. Aí, só que aí essa coisa ruim, essa mágoa que fica, porque fica. Por mais que você diga que não fica, fica. Essa mágoa, essa coisa ruim, de duas uma, ou vai descarregar nos outros, agredir nos outros, ou vai ter depressão, ou vai ter síndrome do pânico, ou vai ter ansiedade, ou vai ter toque, vai ter alguma coisa, ou então vai acontecer é, esse fenômeno aí da passividade e agressividade. O assim chamado passivo-agressivo, que eu falo bastante aqui, ele estava acostumado a ser passivo-agressivo com quem? Com a família dele, especialmente com a mãe, que como é que eu posso dizer para vocês? Era muito controladora. E ao mesmo tempo em que ela era controladora, ela chegava e cobrava muito ele, pelo que ele falava, né? Eu não estava lá para ver todos os dias, mas ela o cobrava. E ao mesmo tempo em que ela o cobrava, ela ficava dizendo, ficava duvidando das capacidades dele, escolhia a roupinha que ele vestia. Gente, que coisa mais ridícula. Ele tinha mais de 20 anos de idade, a mamãe escolhendo a roupa que ele veste. É muito esquisito, uns negócios esquisitos. E ela tinha pinta de descoladona, tá? Não tinha pinta ah, de extrema religiosa. Não, pelo contrário. Toda bem vestida não, assim, com roupa social não, roupa calça jeans, parecia até bem mais nova. Parecia até bem mais nova, parecia, sabe aquelas descoladona toda a chamada coroa pra frente, que diz e fique seja o nome. Você tá entendendo? Toda pra frente. Às vezes a pessoa tem essa aparência de pra frente, de bonitona, tinha cabelão. Já tava na meia idade e tinha cabelão comprido, não era curtinho não. Quer dizer, você
Esse tipo de pessoa é uma pessoa que você olha na rua, dificilmente você chega e diz que uma pessoa dessa vai ser controladora com o filho a ponto de escolher a roupinha. Você tá entendendo? E por mais consciente ou inconscientemente, esse tipo de gente não abre caminho, por assim dizer, na vida para uma namorada, por exemplo. Não havia lugar para mim na vida deles ali. A mãe ocupava todo lugar. Só que comigo ela nunca foi grossa, comigo ela nunca foi nada, comigo ela nunca. Pelo menos ela não demonstrava, talvez. Eu não sei se esse tipo de mãe tem ciúme do filho. Mas nunca demonstrou, sempre me tratou super bem. Só tem um probleminha. Não havia espaço. Para uma namorada não havia. Não tem espaço, gente. Uma namorada não tem espaço para uma esposa, não tem espaço. E ele tinha muita revolta dentro dele também. Por que ele tinha revolta? Porque ele estava vendo ele atingir uma idade que o pessoal já estava trabalhando, o pessoal já estava estudando, o pessoal já estava isso, aquilo. E ele ali na barra da saia da mãe, com a mãe escolhendo roupinha. Eu comecei a me revoltar com isso também no tempo em que a gente namorou, porque assim, ele sabe, ele era totalmente passivo-agressivo mesmo. Aquela pessoa que não move uma agulha. Eu costumava falar também nos vídeos aqui para trás que era assim, era o Metapod, o Pokémon, né? Que tem, eu brinco desse lance do Pokémon porque eu assisto Pokémon até hoje. Quase 32 anos na cara vendo Pokémon, mas eu vejo. Melhor que ver novela, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é, tinha lá, né, tinha o Metapod, tinha o Caterpie, que era a lacraiazinha, a lagarta. Tinha o Metapod, que era um casulo. E tinha a Butterfree, que era a borboleta. Eles iam evoluindo, né, de um para outro. O Metapod, isso era, foi um dos primeiros Pokémons que o Ash pegou. A luta de dois Metapods, que foi bem no comecinho da primeira temporada, lá para 99, que passou no Brasil. Que ele lutou com outro Metapod também e os dois só endureciam, ficava ali. Isso para mim é definição de passivo-agressivo. Ele endurece, ele fica ali. Tá? Ele endurece, ele fica ali, tipo. E é insuportável. É insuportável. Parece que nem com um guindaste você move a vontade dessa pessoa, desse indivíduo, desse ser humano. Né? Agora não estamos nem falando do Pokémon, estamos falando do ser humano. Mas é uma metáfora aqui que a gente usou para falar do Pokémon. E o que acontece, gente, na vida da gente? O que acontece é o seguinte. É, essa pessoa passivo-agressiva, o que acontece? Ela é controlada, ela é muitas vezes. Tem pais que fazem esse jogo perverso, não só pais, mas também pais, enfim, pais ou mães, ou seja lá quem for. Ó, você não vive sem mim, vai quebrar tuas pernas, moralmente falando, não é quebrar literalmente as pernas de verdade, vai quebrar tuas pernas moralmente falando. Você não vive sem mim, o mundo lá fora é muito difícil, é muito perigoso, você não consegue viver lá, tá? Só que é o seguinte, como eu estou sendo as suas pernas, ou seus braços, ou a sua mente, ou seja lá o que for, você me deve obediência, eterna gratidão e eterno não sei o quê. Não é explícito esse discurso, é implícito. A pessoa chega e vai jogando umas assim para você, que você não pode viver sem eles, que eles são as suas pernas, que eles são os seus braços, que eles são a sua mente. Mas tem um detalhe, tá, gente? A pessoa, se ela cai nessa situação, seja por chantagem, porque tem, ah, não, eu tenho medo de abandonar minha mãe vai ter um AVC, vai ter um infarto, vai morrer.
Já vi um vídeo, inclusive, no canal do Narcissism Survivor, que é o Tom, né, o apelido dele é Tom. É um dos canais mais famosos. Ele se diz filho de mãe narcisista. Ele mesmo falou que ele ficou mais de 20 anos sem ter contato com a mãe. E ele falou que quando ele voltou estava pior, porque com a idade eles pioram. Né? Alguns transtornos dá uma melhorada, outros transtornos, tipo narcisista, piora com a idade. E ele falou o que que ele falou? Não, para não retomar contato. E por que que o povo fica falando para retomar? Poxa, essa mãe tá idosa, e se ela morrer? Ela vai morrer sem falar com ela. Ó, oh, não é só você sabe o que você sofreu com essa mãe. Ou com esse pai, ou com esse vai saber Deus o que. Entendeu? Por isso que não pode quebrar contato zero. Com família é muito mais difícil. Porque com namorado, tem ex-namorado, tem até ex-marido. Agora, ex-pai, ex-mãe, ex-filho não existe. Então, para contar contato com uma pessoa dessa é muito mais difícil. Aí o que acontece, gente? A pessoa cai na chantagem. Né? Nossa, você vai abandonar sua mãe aqui? Você cai na chantagem. Você fica. Você fica numa situação na qual você não quer estar. Apenas para agradar a sua mãe ou seu pai ou o cacete que for. Você fica. Só que, como essa pessoa sutilmente, ardilosamente, como ela precisa de controlar e muitas vezes ela tira todos os teus direitos, ou seja, você tá na minha casa, você segue as minhas regras. Mas então eu vou sair. Não, você não vai sair porque você não consegue ver no mundo lá fora. Ou, tua mãe vai ter um infarto, tua mãe vai ter um AVC. Você tá entendendo? E aí você fica nesse inferno e você vê a vida passando e você não faz nada para mudar isso, porque você ainda tá na chantagem ou porque você tá caindo na malha da codependência. Esse tipo de gente abusiva, o que eles fazem de ameaça de suicídio, ameaça de se matar, ameaça de não sei o que, é uma coisa horrorosa, tá? E o que acontece? De fato, não sobra espaço. Uma mãe dessa, totalmente controladora, não sobra espaço para mais nada na vida da pessoa. Tanto que o passivo-agressivo, quando a gente terminou, ele chegou e falou assim: Eu sou uma criança. Eu não quero sair da barra da saia da minha mãe. É ridículo. É ridículo. Eu não vou falar exatamente a idade que ele tinha, mas ele tinha mais de 20. Eu não quero sair da barra da saia. Eu não me sinto pronto. Um negócio assim que ele falou já faz tempo, né? Mas foi esse teor, mais ou menos. É ridículo. Eu não quero sair da barra da saia da minha mãe. Quer dizer, sabe? O quanto que esse ser humano tá prejudicando? Essa mãe tá prejudicando a vida desse filho. Não é que eu vou passar a mão na cabeça dele. Eu cansei de passar a mão na cabeça dele e tentar aguentar as coisas que ele fazia e aguentar uma situação impossível também. Ela, no caso, não sabe o quanto que ela está sendo nociva para esse filho. Porque e se essa mãe vem a faltar? Eu conheço gente que perdeu a mãe cedo, tá, gente? Eu conheço gente que perdeu a mãe com 20 e poucos anos. E aí? E se essa mãe que está alejando o filho moralmente falta? Quem que vai tratar que nem Aí ele casa, aí finalmente ele arruma uma para se tornar a mamãezinha dele, só que aí ele vai tratar a esposa como se fosse mãe. Você tá entendendo? Aí o que acontece, gente? Ele era extremamente controlado pela mãe, né? E o que acontece, gente? A passividade e agressividade, minha opinião, né? Ela é a última defesa, uma das últimas defesas de quando você está cedendo à chantagem, de quando você está cedendo a você não vive sem mim, ou você vai abandonar a gente. Quando na verdade uma família de verdade ficaria feliz de ver o filho seguir o próprio caminho. Não que vocês não vão se falar mais, vocês podem se falar no telefone, no WhatsApp, onde quer que seja, no Facebook.
Vocês podem se convidar um para ir na casa do outro, mas assim, em famílias abusivas não há respeito por limites. Por exemplo, ah, você quer fazer uma faculdade X, a faculdade em outro estado? Não, pô. Não pode abandonar a família. Uma família saudável ficaria. Nossa, eu vou ficar preocupada com meu filho porque ele vai estar lá no estado tal. Mas ele deixa ir. Ele não vai ficar sabotando o outro para ele não ir. Ele vai ficar feliz do filho ir. Nem que se fale todo dia no telefone ou no Facebook ou onde quer que seja. Mas vocês se falam. Vocês têm contato um com o outro. Vocês têm contato. E tendo contato um com o outro, vocês não vão perder esse contato, mas o pai e a mãe vai ficar feliz. E dependendo do nível seu, quando a pessoa consegue se libertar, às vezes ela prefere ir para outra cidade, para outro estado, até para outro país. Porque a lembrança dos pais era tão nociva que a pessoa nem quer mais ter contato com os pais. Mas é que acontece, gente. Você cede a essa chantagem, você faz o que você não quer, você está num lugar onde você não quer estar, você está presente num lugar onde você não quer estar, ao invés de estar lutando pelo seu. E aí, inconscientemente, não é consciente, você vai desenvolvendo aquilo que eu chamo de passividade e agressividade. Por exemplo, com o passivo-agressivo. Como é que ele fazia? Ele já estava acostumado, quer dizer, na cabeça dele, como ele estava revoltado e tal, ele chegava e falava assim: eu não vou ter direitos de homem, nem de escolher minha roupa, então eu também não vou ter deveres de homem. Não fazia nada em casa, não trabalhava, não punha nada em casa, vivia de mesadinha, enfim. Só que, como ele estava tão acostumado a lidar com isso com a família dele, ele lidou com isso comigo também. Quer dizer, ele não fazia nada comigo, não vinha me visitar, nada, nada. A única coisa boa assim que ele fez pela gente, de fato, é que quando a gente saía, ele pagava as coisas nos encontros. Mas também, pô, é só que faltava eu pagar pra ele, né? É só que faltava. Ele já não fazia nada mesmo. Então o que acontece? Era o mínimo, né? Mas assim, pela situação que a gente tá passando. Mas assim, o que eu quero dizer pra vocês aqui, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Quero dizer pra vocês é o seguinte. Ele tentava defender-se dessa forma da mãe, talvez da opressão da mãe. Só que assim, ele transferiu isso pra mim. Eu não sei se ele depois transferiu isso pra outras pessoas, enfim. Ninguém está disposto a acabar de criar filho dos outros. Eu acho assim que ele veio também de família abusiva, enfim. Ele disse lá que o pai também fez umas coisas lá meio coisa. O pai dele tinha um comportamento com dinheiro lá que não era muito legal. No relato tem lá, se vocês quiserem ver, relato passivo-agressivo. Tá meio grande, mas tem. E, gente, tem um detalhe. Tá, ele veio de família abusiva em alguns âmbitos. Também se tornou uma pessoa abusiva em alguns âmbitos. Pelo menos comigo ele foi, né? Não chegou a bater, não chegou a... Mas, sabe, vivia triangulando, o tempo inteiro triangulando. Tinha taras sexuais muito complicadas ali. Ou ele tava me testando, só que eu acho assim, é muito sujo. Você testar alguém. Não, eu vou ver até onde vai o limite dela. Fingindo que você tem taras absurdas que você não tem. Porque se é hoje. Na época não era assim, mas se é hoje, eu ia chegar lá e falar assim: escuta, Fulano, vem cá. Esse tipo de coisa aqui. Esse tipo de tara. Você tem que se tratar, hein? Enquanto você não tratar isso aqui, eu não vou mais namorar você. Eu ia sair fora. Hoje eu consigo sair fora, na época eu não conseguia. Que ele foi o que eu fiquei mais tempo para tentar me livrar e eu não conseguia, porque eu era muito codependente. E o que acontece? De duas uma, ou ele tinha de fato essas taras, ou ele estava me testando de uma maneira muito suja. É muito sujo testar alguém assim, tá? Eu vou fingir que eu sou uma criminosa.
ou que eu sou uma pessoa extremamente. Eu vou mentir horrores sobre a minha pessoa só para testar o outro, para ver se o outro tem apego por mim ou se o outro me aceitaria assim. Isso é sujo, isso é sujo. Isso é sujo, isso é imundo. Eu não sei nem que adjetivo que eu posso dar pra isso. Mas assim, ele era passivo-agressivo. Ele vinha de família abusiva. Ele foi abusivo comigo com as palavras. Ele foi abusivo de outras formas lá também. Ele fez hoovering quando a gente separou. Detalhe que foi ele quem quis terminar. Eu quis terminar uma vez. Depois foi ele quem quis terminar, porque ele estava percebendo que eu não ia mais aguentar aquele inferno. E a gente terminou, mas ele que fez o Wolverine, ele ficou vindo atrás o tempão. E eu não tava mais afim nem de olhar na cara dele, nem de falar. E o que que acontece, gente? Passividade e agressividade, gente. Aliás, tempos depois no Facebook, quando ele demonstrou uma personalidade bem diferente daquela que ele apresentou para mim, que até hoje eu não sei se ele tá fingindo no Facebook, se ele fingiu para mim, se ele fingiu para todos, porque eu não acredito em mudança brusca muito não, tá, gente? A pessoa ela é mais ou menos do mesmo jeito ao decorrer da vida. Pode até mudar uma coisa aqui outra ali, agora a personalidade toda, assim, de repente, ainda mais ele que era passivo-agressivo e extremamente resistente a mudanças, eu duvido um pouco. No Facebook era totalmente diferente. Ele chegou a falar assim mesmo: ah, essas mulheres aí, a gente as castiga. Ai, que ridículo, a gente castiga as mulheres se separando delas. Nossa, que castigo separar. Eu me lembro que eu não sofri nada. Com a separação dele, com o rompimento do namoro com ele, eu não sofri nada. Porque eu tava tão de saco cheio que eu falei, meu, foda-se, acabou, já era. Por isso que ele fez o hoovering. Porque ele viu que eu não sofri. Ele queria que eu me arrastasse. Eles gostam de ver te arrastando. E assim, mas talvez essa separação não seja rompimento. Talvez essa separação seja justamente essa separação de estanques. Olha, minha vida é minha vida. E a sua vida é a sua vida. E a gente nunca vai dividir a vida. Você vai ficar aí, eu vou ficar aqui e acabou. Na cabeça de gente assim. Gente assim, mesmo quando mora junto ou casa, a vida deles é a vida deles, a tua é a tua, eles não misturam. É que nem água e óleo, não mistura. E por que eu tava falando disso, gente? Do lance aí do passivo-agressivo. Ele falou que ele castigava as mulheres e tinha essa coisa de querer castigar as mulheres. Talvez retomando a mãe, inclusive, que a mãe era muito dominadora sobre ele. E também ele falando que a gente não vai casar com essas mulheres. A gente não vai casar com essas mulheres. Tá bom, meu, não casa, o mundo não vai acabar porque você não vai casar com ninguém. Não vai acabar, meu. Você não é a última bolacha do pacote, você não é a última Coca-Cola do deserto, mas você vê esse tom de punição, esse tom de resistência, como se ele tivesse talvez se vingando da própria mãe nas mulheres. É um negócio complicado, tá, gente? E, por exemplo, toma cuidado. Não tô falando só dele, porque ele veio de uma família que era abusiva e acabou abusando dos outros também. Toma cuidado se você está sendo passivo-agressivo numa relação tua, sabe por quê? Porque é quase que inconsciente. Você entra, você está no lugar que você não quer estar, e aí você começa a puxar o freio de mão. Você puxa, puxa. E eu já vi em vários lugares, gente, assim. Por exemplo, tem uma pessoa, essa pessoa não valoriza ninguém. E essa pessoa, por exemplo, é chefe de um determinado departamento,
todo mundo puxa o freio de mão, ninguém se dedica mais. Ninguém combinou, ninguém foi lá no grupinho do WhatsApp combinar para puxar o freio de mão. Mas é que tá todo mundo tão cansado de não ser reconhecido que puxa o freio de mão. Não tem coragem de sair da situação porque tem medo de desemprego, tem medo de crise, tem medo disso, aquilo. Mas ao mesmo tempo também não tá feliz com a situação, então puxa o freio de mão. Toma cuidado, gente, quando chegar nesse ponto de passividade e agressividade nos teus relacionamentos, seja de trabalho, seja de casal, seja de família, porque se chegou nesse ponto é porque você tá sentindo que você não pode escolher. Você tá se sentindo coagido. Quando você se sente coagido, entra a passividade e agressividade. Ou você começa a se atrasar toda hora, ou você começa a não se dedicar, ou você começa a, enfim. No meu caso, eu jamais o coagi o passivo-agressivo a namorar comigo, jamais coagi. Tanto que quando eu cheguei e quis terminar, ele que não queria terminar, depois ele quis terminar, só que ele queria continuar mantendo o contato, mas eu não quis. Eu não quis mais, tava de saco cheio já. Quer dizer, eu não o obriguei, mas ele talvez se sentisse coagido. Não a namorar comigo, mas sentisse, sabe, essa passividade e agressividade se estendia pra mim, que era namorada. E ele, na verdade, foi uma forma de controle que ele encontrou de viver, por assim dizer, com a mãe, que era extremamente dominadora. Ou seja, eu não tenho direitos, então também não vou ter deveres. E fica aquele limbo desgraçado. E é isso que acontece, gente. Toma cuidado, né? É você que tem que se observar. Se uma pessoa como ele, por exemplo, não se observa e vai arrastando essa situação durante anos, observe-se você. Pare e pense. Ó, eu vou me corrigir, eu vou, eu vou observar. Como é que eu consigo controlar? Não talvez tudo, né? Tudo é muito difícil, mas grande parte, por exemplo, da minha ansiedade. Então, da onde que vem isso aqui? Por que eu tô sentindo isso? Por que isso tá acontecendo? Aí você acaba botando um freio na tua ansiedade, mas isso são anos se trabalhando, isso são anos colocando as coisas no lugar. Quem vai no automático, gente, é muito difícil. Quem vai no automático, de botando tudo. Não, vamos no automático. Aí você vai no automático, vem esse monte de coisa: passividade, agressividade. Às vezes, quando você vê, você já tá triangulando também. Às vezes, quando você vê, você já tá batendo boca com o outro. E não é bom você ir no automático, é bom você agir com razão. E o que acontece no caso desse, gente? Você age com razão, tá? Você age com razão. E o que que acontece? Se você vê que você está sendo passivo-agressivo, seja no seu namoro, seja no... Não, peraí, eu estou me sentindo coagido a estar nessa situação? Ou eu aprendi a agir assim na minha família de origem, porque na minha família de origem eu era coagido, coagida, e agora eu estou sendo passivo-agressivo com alguém que não tem nada a ver com a história? Tá entendendo? Eu vi esse caso também, já citei aqui, vou citar de novo. O caso da Jace Lee Dugard, que ela passou mais de 18 anos de cativeiro. Aliás, eu acho que ela passou 18 anos de cativeiro. E o sequestrador a estuprava. E ele exigia que ela pusesse certas roupinhas lá, pusesse batom, pusesse não sei o quê. Ela não queria. Já que ela não podia dizer não pro sexo, já que ela estava coagida naquela situação, ela dizia que ela passava o batom errado de propósito, ela dizia que ela botava a roupa errada de propósito, ela dizia que deixava o cabelo errado de propósito. Por quê? Para sentir que ela tem alguma escolha naquela situação absurda. E muita gente vai se pôr assim, né, gente? De maneira passivo-agressiva numa situação, tá, gente? Na qual você não tem controle e vai agir de maneira passivo-agressiva para tentar controlar. É o último grito de liberdade. Reiterando, não é por isso, não é por eu assumir aqui que, por exemplo, o suposto passivo-agressivo lá
que ele era uma pessoa abusiva, que ele foi abusado, que ele estava certo em abusar. Não. Ele que também devia ter botado a cabecinha no lugar e pensa assim, não, peraí, eu tô agindo errado. Eu tô agindo errado. Eu tenho uma namorada que eu tô tratando ela mal porque eu fui tratado mal na minha família de origem. Isso tá errado. Será que ele parou pra pensar? Se há relativamente pouco tempo ele botava aquelas mensagens absurdas no Facebook, falando que ia castigar as mulheres, eu acho que ele não parou pra pensar, não pôs a mão na consciência, não. Ele acha que tá certo. Ele acha que tá certo. Então o que acontece? Tem que pôr a mão na consciência, gente. Pensa assim, por que eu tô fazendo isso aqui? Por que eu estou sendo passivo-agressivo? O que é essa passividade e agressividade? E por que eu tô agindo assim? Então, né, perguntar por quê, colocar os pingos nos is, é provavelmente a chave da gente mudar essa história. Nem que demore um pouquinho, mas a gente tentando a gente consegue. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.